Gente, é uma rotina de agressões. Viveu uma rotina de agressões. É isso que essa mulher vivia. 17 anos de humilhações. Pensa aí do teu lado. Olha pro teu marido, olha pra tua esposa e fala, nossa, viver com alguém de 17 anos sendo humilhado, xingado, apanhando. É isso que relata pra gente a ex-mulher de um presidente de um clube da primeira divisão do futebol do Campeonato Paranaense. Ela fala que passou e passa isso. Ela abriu o jogo com a nossa equipe. A última foi essa aqui, ó. O homem invade a casa, faca na mão e sai fazendo ameaça. Ó, vamos trazer primeiro um trechinho da entrevista dela, Pitoca? Porque, olha, é surreal o que essa mulher passou. Dá uma olhada no que ela fala. Ele me acordou cedo, já muito agressivo, e falando, que não era pra mim trazer meus filhos pra minha mãe, que não era pra mim levar os filhos dele pra canto nenhum, que os filhos eram dele, que tinha que ficar dentro de casa. E aí ele pediu a chave do carro, que é o carro que eu tava usando. Então eu falei que eu não ia dar, porque o carro não era dele. Aí ele já começou bem agressivo, começou a ficar mais agressivo, porque eu tava afrontando ele, coisa que isso nunca aconteceu. Aí ele pegou uma faca pra me ameaçar e falou que ele ia furar os pneus do carro se eu não desse. Se você for sair sozinho, você pode sair a hora que você quiser, quem você quiser. Com as crianças, não. Eu tenho que saber onde eles estão e com quem é. Não brinca comigo, não tem brincadeira mais, não brinca comigo, não brinca. Nisso ele me puxou da cadeira, pelos cabelos, me jogou pro corredor e começou a me agredir. Daí eu comecei a gritar, coisa que da outra vez eu não fiz. E daí ele pegou meu filho do meu colo, nervoso, e pegou e levou. E quando a polícia chegou lá, ele já não estava mais lá. E daí eu falei que eu queria ir na delegacia da mulher, daí a minha vizinha me levou. Só esse pedacinho da história já te deixou chocado aí do outro lado? Pois é. Só que é muito pior. Você vai ver agora como tudo está acontecendo na vida dessa mulher. Balança. Não brinca comigo, não tem brincadeira mais, não brinca comigo, não brinca. O cenário hoje é um pouco diferente do que você está acostumado a ver, mas a denúncia de hoje é relacionada ao presidente de um clube de futebol profissional. Ele que descumpriu as medidas protetivas que a ex-companheira conseguiu contra ele. Um relacionamento que durou 17 anos, mas durante 12 ela sofreu nas mãos dele. Tony de Almeida é presidente do Cascavel Clube Recreativo, time que disputa a primeira divisão do Campeonato Paranaense. É ele que aparece nas imagens com uma faca na mão, ameaçando a ex-companheira, com quem viveu por 17 anos. Pela primeira vez, a mulher aceitou falar sobre a violência sofrida durante o relacionamento. Hoje ela se esconde, pois ainda tem medo que o ex a encontre e continue com as ameaças. Ela conta que após um ano de namoro, isso no ano de 2003, foi morar com Tony de Almeida, mas revela que desde o começo ele a agredia verbalmente. E ele ia me buscar no meu trabalho, eu falava que não precisava, mas ele queria ir, e se eu saísse antes ele já queria discutir, já não gostava. Era mais ciúme mesmo, assim, não demonstrava, assim, agressividade, não. Depois de um tempo, assim, que começou. Depois que a gente foi morar junto, começou mais. A ex-companheira dele também conta que a primeira agressão física aconteceu após 5 anos de relacionamento, mas que depois disso, elas ficaram constantes. Esse dia, ele não só me bateu na minha cabeça, me soqueou, me estapeou, puxou meu cabelo, ele me chutou muito esse dia. Você tem vergonha de gritar, você se sente ali sozinha. Pelas pessoas julgarem, pelas pessoas falarem. Ele queria que eu fosse só dele, entendeu? Que eu não tinha amigo, eu não tinha ninguém, assim. Ela também conta que tentou se separar várias e várias vezes nesse tempo, mas ele nunca deixou e ameaçava matar toda a família dela. Uma vez a gente terminou e ele continuava me perseguindo, me ameaçando. Eu vou fazer isso com a tua família. Eu vou matar tua mãe, seu pai. Eu posso fazer isso com qualquer um da tua família. Essas coisas.
Ela então aguentou as ameaças, as agressões e de todas as formas tentava proteger os filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e meio. Mas chegou um ponto em que ela não aguentava mais. Já são 4 os boletins de ocorrência que foram registrados pela ex-companheira do Tony de Almeida na Polícia Civil. O último deles, do mês de abril, foi quando o Tony invadiu a casa da ex-companheira e, na frente dos filhos, ameaçou ela com uma faca. Ele me acordou cedo, já muito agressivo, e falando, que não era para mim trazer meus filhos para minha mãe, que não era para mim levar os filhos dele para canto nenhum, que os filhos eram dele, que tinha que ficar dentro de casa. E aí ele pediu a chave do carro, que é o carro que eu estava usando. Então eu falei que eu não ia dar, porque o carro não era dele. Aí ele já começou bem agressivo, começou a ficar mais agressivo, porque eu estava afrontando ele, coisa que isso nunca aconteceu. Aí ele pegou uma faca pra me ameaçar e falou que ele ia furar os pneus do carro se eu não desse. Se você for sair sozinho, você pode sair a hora que você quiser, quem você quiser. Com as crianças, não. Eu tenho que saber onde eles estão e com quem é. Não brinca comigo, não tem brincadeira mais, não brinca comigo, não brinca. Nisso ele me puxou da cadeira, pelos cabelos, me jogou pro corredor e começou a me agredir. Daí eu comecei a gritar, coisa que da outra vez eu não fiz. E daí ele pegou meu filho do meu colo, nervoso, pegou e levou. E quando a polícia chegou lá, ele já não estava mais lá. E daí eu falei que eu queria ir na delegacia da mulher, daí a minha vizinha me levou. A ex-companheira do Tony tem uma medida protetiva contra ele, mas que ele não respeita. No vídeo, Tony está com uma faca e não para de ameaçar a ex-companheira, mesmo com o filho mais novo chamando por ele. Daqui pra frente faz as coisas certas com eles, por eles. Oi, meu filho. Eu tava lá no pai. Sim. Eu sei, papai, eu sei que você tava. Aí você fala pra sua mãe que ela tem que me avisar onde ela tá com vocês. Também tivemos acesso a um outro vídeo, uma câmera escondida colocada dentro da casa do Tony. As agressões não são visíveis, mas a discussão e as ameaças são possíveis de ouvir. Onde que tá a chave? Em relação a essa decisão da justiça. Eu tô perguntando, onde tá a chave? Mas essa Tá escutando o que eu tô falando? Onde que tá a chave? Vai buscar a chave. Onde tá? Você não tá me levando a sério? Onde que tá a chave? Onde que tá a chave? Eu posso fazer uma loucura. Você vai ser reprimido pro resto da sua vida. Você vai ficar com a sua mão na cabeça da sua vida. O que eu fiz? Não quero saber o que vai acontecer. Você não tem ideia. E não para por aí. A ex-companheira também o bloqueou no celular para não receber mensagens e ligações. Só que o Tony começou a mandar mensagens para as amigas dela. Nessa, ele diz que ainda quer a esposa de volta. Ele nega que tenha usado uma faca em uma das discussões. Isso não condiz, não. A gente tem um vídeo sobre isso, Tony. Não, isso não condiz, não. Isso aí é na minha casa. É na sua casa. É, na minha casa, mas coincidência não foi nada disso, não. Essa faca, então, não é de ameaça? Não, lógico que não. Logo depois, digo a ele que o vídeo mostra tudo o que aconteceu e ele dá outra versão. A questão da faca não foi uma ameaça para ela. Eu já estava descendo, saindo, indo pro CT, onde estava fazendo um churrasco, já estava levando a faca. Entendeu? Foi só uma discussão, onde eu queria pegar a chave de um dos carros, e eu estava com a faca e falei que ela me dava as chaves, dava a chave do carro, senão eu ia cortar o pneu do carro. Eu estava com a faca, nada mais. Foi só isso. Durante a ligação, ele diz ser normal as brigas de casal e que é comum as discussões mais acaloradas. Foi um mal entendido, no caso de família mesmo, e ele já está resolvendo já. É momento de estresse, momento de nervosismo, jamais eu iria fazer nada disso, mas porque nós temos filhos pequenos, entendeu? Houve um desgaste na relação, mas é só um momento. Pergunto então sobre a briga anterior que ele a teria espancado. Mentira, nunca bati nela. Mentira. Infelizmente, você sabe que o casal às vezes tem problema e discute a situação, e às vezes acontece que você subir um pouco a temperatura. Mas, como a gente falou um pouco alto aqui, os vizinhos são acostumados com isso, chamaram logo a polícia. Não houve nada demais. Tanto que ela não está machucada, não está nada. Você acha que ia fazer o quê? Machucar uma mulher?
Já no final da entrevista, ele confessa que ainda quer voltar com a ex-companheira, pois para ele, os filhos precisam ser criados com os pais lado a lado. 17 anos juntos. A gente nunca teve problema. Temos 2 filhos lindos, 2 filhos, um de 4 anos e um de 8 meses. As crianças precisam muito do pai e da mãe juntos. O presidente do clube de futebol ainda diz que está sem ver os filhos há 15 dias, mas esse é o tempo do último boletim de ocorrência, quando ele ameaçava a ex-companheira com a faca. Eu estou naquele momento de separação, né, e ela sumiu com as crianças, eu estou com as crianças em casa, eu estou sem ver as minhas crianças já há quase 15 dias, é só isso, não teve mais nada demais, não. É muito difícil isso e as mulheres que passam por essa situação, é muito difícil você pensa que você tá sozinha, que você não vai ter apoio de ninguém. Ah, você tá aí porque você quer e não sabe realmente o que acontece. Dou a base de calmante, né, porque eu preciso cuidar deles, né, e até agora a minha mãe saiu da casa, ela tá em outro lugar também, já para ele não ficar indo lá. A gente entra na família ali, a gente decidiu isso. E se você não tiver um acompanhamento, você volta. Porque você acredita que essa pessoa ainda vai mudar. Não brinca comigo, não tem brincadeira mais, não brinca comigo, não brinca. Tá aí, é um homem que tem uma certa influência na região oeste do nosso estado. Tem, porque é presidente de um clube de futebol, ou seja, tem um cargo. Tem um cargo que vem antes do seu nome. Sempre que a gente chama, é o presidente do clube tal, fulano de tal. É ou não é assim? Isso traz um empoderamento, aquela sensação de que se pode tudo. Eu queria falar com a minha amiga que está agora vendo o nosso Balanço Geral e que sofre a violência. Você, mulher que sofre a violência, quantas vezes, olha a pergunta que eu vou te fazer, quantas vezes o seu companheiro disse para você que vai mudar? De repente ele está do teu lado ainda. Ele para uma semana, 2, depois disso volta a ser o mesmo violento e essa violência vai aumentando. É ou não é desse jeito? É. Essas mulheres precisam de ajuda, de um acompanhamento, dessas mulheres se sentirem empoderadas, prontas para sair, aprendendo até mesmo a empreender para não depender desses homens. A ter uma vida independente. O que eles fazem é dominar a vida delas. Eles colocam a mulher no centro e dominam tudo. Ela não consegue sair, ela vive num cercado. E aí, meu amigo, ó, o malvado vem e toma conta. Lamentavelmente, é desse jeito. Por isso, denuncie. Por isso, não fique quieta. A violência desses homens, em 95% dos casos, não vai mudar. E se mudar é para pior. Tem uns aí ou outros que conseguem fazer um tratamento e se salvar. E salvar o casamento, salvar a família, salvar a esposa e os filhos. Mas a maioria, não. Não tenha medo de denunciar. Agora, esse homem aqui quebrou uma medida protetiva. Pergunto eu a você. Ele descumpre uma medida judicial, não é? Está preso? Adianta, então, ter medida protetiva se a pessoa descumpre e não é responsabilizado? Não. De maneira nenhuma não adianta. Vai continuar fazendo isso. Ameaçando de faca, se sentindo o dono da mulher e deixando a família inteira em risco. Tem que chegar. Agora é a hora de pegar e dar um jeito na situação, principalmente a justiça.